Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Academia Brasileira de Direito. Eu sou Fábio Capilé, secretário-geral da Academia Brasileira de Direito e coordenador do sistema de lives da Academia. Gostaria de agradecer a toda a diretoria da ABD, na pessoa do seu presidente Roberto Victor, por toda a confiança e empenho no sentido de promover o debate jurídico e a difusão cultural em todo o país. Quero agradecer também o vice-presidente André Meira, a segunda vice-presidente Carmela Gruni e o secretário adjunto Rodrigo Vaz Sampaio. A Academia Brasileira de Direito, fundada em 2019, é composta por 40 acadêmicos, nasceu fruto de um movimento gestado por oito estados com a finalidade de criar uma academia jurídica com viés de responsabilidade social. É composta de 40 membros, que são 40 acadêmicos considerados imortais. 27 cadeiras são reservadas para as 27 unidades federativas, ou seja, a academia possui representação em todos os estados do nosso país, sendo que 13 cadeiras são ocupadas por juristas consagrados do território nacional. Hoje, nós teremos como expositores os juristas Fred Souza Didier Júnior e Juliana Miranda Meló Almeida. O tema da nossa live é imparcialidade judicial e prestação jurisdicional. Temos também aqui a presença como mediador desta live, Celso Barros Coelho Neto, que é presidente da OAB Piauí, procurador do mesmo estado e membro da Academia Brasileira de Direito. Passo, então, a palavra para este acadêmico que fará a apresentação dos expositores. Celso, a palavra é toda sua. Muito boa noite ao secretário-geral da Academia Brasileira de Direito, advogado Fábio Capilé. Muito boa noite ao professor doutor Fred Didier Júnior, grande jurista brasileiro, jovem jurista. Muito boa noite à doutora Juliana Miranda Melo Almeida. E muito boa noite aos nossos espectadores nas redes sociais. É com muita satisfação que estamos aqui apoiando esse projeto da Academia e a OAB do Piauí, em específico nesta nossa participação de hoje, está aqui dando as mãos a esse projeto cultural da Academia Brasileira de Direito, que só tende realmente a romper as distâncias nesse período de pandemia e fazer com que nós nos aproximemos de pessoas com talentos como Fred Didier e Juliana Miranda, que possamos nos usufruir das suas experiências acadêmicas e, claro, experiências profissionais. Eu vou primeiramente apresentar a professora Juliana Miranda Melo Almeida, que depois irá discorrer sobre o tema. Logo após a sua fala, eu irei apresentar o professor Fred Didier, para que, por sua vez, ele possa também tecer as suas considerações. A doutora Juliana Miranda Melo Almeida, ela é bacharel em Direito pelo Uniceu, em Brasília, pós-graduada com especialização em Direito Público pela Faculdade de Projeção, em Brasília, MBA em Executivo em Direito, Gestão e Business Law pela FGV, Brasília. Tem experiência vasta junto ao Excelso Supremo Tribunal Federal, sendo assessora do gabinete da ministra Carmen Lúcia Antunes da Rocha, com larga experiência também junto ao Conselho Nacional de Justiça, e antes disso foi advogada por alguns anos e conheceu realmente como é a advocacia brasileira. Então, doutora Juliana, é com muita satisfação que eu passo a palavra para que Vossa Excelência possa nos brindar com a sua exposição. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite do Dr. Fábio, da Academia Brasileira de Direito, para estar aqui hoje à noite com vocês. O tema é instigante. Quando recebi o convite, me sinto honrada, né, de dividir hoje a live com o professor Fred Didier, de quem sou fã. Estudo muitos livros, então fico muito, muito feliz em poder dividir esse espaço. E recebendo o tema, né, para falar sobre prestação jurisdicional. Tem alguma coisa errada? Para falar sobre prestação jurisdicional, o que me chamou a atenção e o que me fez, nesse momento particular em que estamos vivendo, né, de pandemia e de como estamos enfrentando como sociedade todos esse risco de continuar do contágio e esses riscos, né, para a saúde iminente, várias cidades, vários estados em lockdown, e a gente viu a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, né, com uma resolução
trazendo um regime de plantão extraordinário para que o Poder Judiciário pudesse continuar atuando, né, continuar presente e fazer parte desse movimento de luta contra o coronavírus, contra essa pandemia. Então, o tema, a reflexão que eu gostaria de trazer hoje é essa nova forma de prestação jurisdicional, né? Se isso é algo que agora vai ser nesse momento utilizado, depois, né, da pandemia, a gente vai continuar convivendo com videoconferências, com julgamentos por videoconferência, julgamentos virtuais, né? No Supremo Tribunal Federal, isso já era utilizado antes, né, da pandemia, mas agora, nesse momento, a gente está tendo um crescimento desses julgamentos virtuais. O próprio Supremo, em sessão administrativa, ampliou a competência, né, do plenário virtual, e agora praticamente todas as matérias são julgadas virtualmente pelos ministros, são apreciadas virtualmente. A Ordem dos Advogados atuou de forma assim, extremamente relevante para aperfeiçoar esse mecanismo, né, tecnológico que vinha sendo utilizado. Hoje a gente já tem sustentação oral por meio da videoconferência, a possibilidade de levantar questões de fato. Então, assim, é um mecanismo que, antes da pandemia, era usado de forma com alguma resistência, e que agora, nesse momento, a gente não teve alternativa a não ser lidar com ele, e com essa necessidade, todos os atores essenciais para esse aperfeiçoamento desse mecanismo atuaram, e eu vejo significativa melhora, significativo aperfeiçoamento com essa possibilidade da sustentação oral. A gente tinha também uma possibilidade de um voto de um ministro que, ainda que não se manifestasse, acompanhava o voto do relator, que agora foi recentemente, né, na sessão administrativa que terminou no dia 1º de julho, modificado, né? Quer dizer, se o ministro, naquele prazo que ele tem para votar, não votar, vai ser constado a abstenção dele, né? E se não atingindo o quórum regimental para julgar, esse processo volta novamente numa sessão virtual. Então, esse é o tema que eu proponho hoje para conversarmos, né? Eu sei que ele ainda precisa ser aperfeiçoado, né? Essa tecnologia toda, e que talvez nem todos os processos, nem todos os julgamentos possam ser feitos de forma virtual mesmo, ou por videoconferência. Existem limitações. Existia uma proposta tramitando no Conselho Nacional de Justiça de também fazer os julgamentos do Tribunal do Júri por videoconferência, e essa proposta não foi adiante, pelo menos por enquanto, né? Foi adiado o julgamento, essa resolução, né? E eu penso que no Tribunal do Júri realmente é uma questão muito delicada, né? O que nós temos até hoje de aperfeiçoamento talvez não comporte ainda um julgamento como o do Tribunal do Júri, mas vejo com bons olhos. Isso me lembra, e o professor Fred talvez Didier até fale melhor sobre esse tema que eu. Isso me lembra na época da graduação, quando eu era estudante, e houve a reforma do CPC antigo, né, ampliando os poderes do artigo 557, né, na época, dando os poderes para o relator decidir monocraticamente. Eu lembro que o meu professor, à época, né, na graduação, falou assim: isso é um absurdo, isso não pode existir, é uma subversão do nosso sistema processual, recursal, porque a gente espera uma decisão monocrática numa primeira instância, numa sentença, mas a gente espera também uma decisão colegiada em segundo grau, em tribunal superior. Então, isso subverte todo o sistema. E nessa mesma época, ainda na graduação, eu fui fazer estágio no Supremo Tribunal Federal, no gabinete do ministro Nelson Jobim, né, que depois
eu fui convidada a ser assessora depois desse estágio, quando formei, e eu pude perceber que, na prática, a ampliação dos poderes do relator no artigo 557 foi algo que fazia muito sentido, né, na realidade jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. Era uma outra época, o acesso à informação era muito mais difícil, mas a gente recebia e perdia muito tempo analisando recursos, às vezes até sem procuração, sem peças, né? Embora as peças estivessem dispostas também no Código de Processo Civil de 73. Então, eu lembro que isso foi algo que, na época, eu fiquei, poxa, o meu professor da graduação talvez não tivesse vendo esse outro lado. E trazendo, eu fiz toda essa comparação para dizer que talvez hoje nós tenhamos que conviver com mais naturalidade com julgamentos virtuais, né? O processo já é eletrônico, com o PJE e todo esse investimento que tem sido feito, né, nesses sistemas que recebem críticas, e as críticas são necessárias mesmo até para aperfeiçoar, e, bom, ainda não atendem com perfeição, e quiçá um dia, né, vão atender com essa perfeição que a gente gostaria, mas que esses novos métodos de prestação jurisdicional, eles são necessários, e talvez essa pandemia tenha jogado uma luz, né, tenha feito a gente refletir mais sobre essas possibilidades, né? E essa era a reflexão que eu gostaria de trazer e depois conversar tanto com os colegas quanto, né, com os espectadores. Bom, doutora Juliana, em ato contínuo, vou fazer uma pequena apresentação do Dr. Fred Didier, esse jovem jurista que é bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia, da qual é professor associado do curso de Direito da Universidade Federal da Bahia. O professor Didier é mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, doutorado em Direito pela PUC de São Paulo, pós-doutoramento em Direito pela Universidade de Lisboa e livre docência em Direito Processual pela USP, Universidade de São Paulo, com o título sobre a Teoria Geral do Processo. O professor Didier é da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, advogado com escritório profissional, com atuação em vários estados do Brasil, autor de inúmeros livros jurídicos, de obras jurídicas, de artigos e publicações no Brasil, e também palestrante e conferencista em várias partes também do nosso país. Coordenador do curso de graduação em Direito da Faculdade Baiana de Direito, e autor e coautor e organizador de mais de 30 livros sobre diversos temas na área, principalmente do direito processual civil. Então, professor Fred Didier, esse ilustre baiano, nordestino, o nosso abraço, e, por favor, passa a palavra a Vossa Excelência. Boa noite, Fábio, boa noite, Juliana, boa noite, Celso. Prazer estar com vocês aqui nesse evento da Academia Brasileira de Direito. É o primeiro evento da academia de que eu participo. Eu tenho muito orgulho de ser membro dessa academia, ter sido escolhido pelos organizadores para ocupar a cadeira da Bahia, poder ter escolhido o patrono da minha cadeira, que é o meu mestre, Calmon de Passos. Inclusive, hoje e amanhã está acontecendo um congresso em homenagem ao centenário do professor Calmon de Passos, congresso eletrônico, promovido pela Associação Norte-Nordeste Professores de Processo. Inclusive, está acontecendo agora, está tendo um painel noturno nesse momento. E o professor Calmon é o patrono da cadeira que eu ocupo na Academia Brasileira de Direito. Então, muito obrigado pelo convite. Saudar meu amigo Roberto, que não está aqui, que é o nosso presidente, mas fica a saudação a ele também. Vamos lá. Eu vou falar sobre imparcialidade. Imparcialidade, que é um tema que foi, durante muito tempo, um pouco ignorado pela doutrina. A doutrina brasileira não se preocupou durante muito tempo em estudar a imparcialidade, se limitando a examinar as hipóteses dos códigos de processo que cuidam da suspeição e do impedimento. Então, você fazia a glosa lá das hipóteses de suspeição e impedimento,
E dizer que a imparcialidade é uma garantia constitucional decorrente do juiz natural, sem maior desdobramento, sem maior reflexão sobre isso. De um tempo para cá, esse tema apareceu, pelas mais variadas razões. Uma tese que já tem os seus 3 anos, que é a tese do professor Eduardo José da Fonseca Costa, juiz federal, um livro que acabou virando o livro Levando a Imparcialidade a Sério, que é a tese de doutorado dele, em que ele traz a imparcialidade para o centro do debate, examinando pela perspectiva da psicologia comportamental e da economia. Então, ele coloca a imparcialidade, estuda a imparcialidade a partir da economia e da psicologia comportamentais. Faz uma muito boa contribuição a partir dos vieses, né? De que modo os vieses podem contaminar a imparcialidade do juiz. É um livro recente e que acrescenta ao debate sobre a imparcialidade esses 2 elementos novos que você trazer, o raciocínio econômico e o raciocínio psicológico. Claro que não é economia comportamental, é psicologia comportamental, se valendo daquelas ideias que ganharam até o Prêmio Nobel de Economia, que são as ideias do psicólogo Kahneman, Daniel Kahneman. Kahneman escreveu aquele livro Rápido e Devagar, que a gente tem até em português, que tenta explicar a decisão, de que modo os vieses contaminam a decisão. Muito bom o livro. Só que não é essa abordagem que eu quero fazer aqui. Essa abordagem é uma abordagem com outros influxos de conhecimento, né, os influxos metodológicos da economia e da psicologia. Eu quero abordar aqui questões dogmáticas novas sobre a imparcialidade. Questões dogmáticas novas, que merecem, para mim, uma reflexão. A primeira delas é a seguinte: vou falar de algumas, não vou dar tempo de falar de todas. A primeira delas é compreender que existe um dever geral de imparcialidade. O dever geral de imparcialidade significa que não basta que o juiz se reconheça impedido ou suspeito nos casos que a lei apresenta. Normalmente se coloca assim: o dever do juiz é o dever de, diante das hipóteses de suspeição e impedimento, ele se reconhecer impedido, suspeito e se afastar. Não é apenas isso. Há um dever geral de que esse dever é um exemplo, mas há outros deveres. E a percepção de que há outros deveres é muito importante. Isso é muito importante para a gente poder compreender o status dogmático da imparcialidade. Não é por acaso que o CNJ, há muitos anos, salvo engano, em 2008, editou uma resolução, portanto, norma, que institui no Brasil o Código de Ética Judicial. O Código de Ética Judicial é um conjunto de normas provenientes do Conselho Nacional de Justiça que disciplinam a atuação, digamos assim, a integridade dos juízes brasileiros. E a gente vai encontrar lá uma série de deveres, como, por exemplo, os deveres de aparentar imparcialidade, de se comportar de uma maneira e que as partes não vejam nesse comportamento uma atuação parcial. E esses deveres são deveres que se desdobram do dever geral de imparcialidade. Porque não basta dizer que o juiz tem que se reconhecer suspeito e impedido. Não basta isso para poder ele cumprir o dever de imparcialidade. Ele também tem o dever de se comportar de uma maneira tal que isso não gere nas partes e em terceiros, uma dúvida razoável sobre a sua imparcialidade. Isso tem a ver com integridade judicial. E o Código de Ética Judicial brasileiro vai muito nessa linha. Por isso que o juiz não pode dar entrevista sobre processos que está sob sua responsabilidade. Por quê? Por que o juiz não pode fazer isso? Porque isso pode fazer com que terceiros, os ouvintes dessa sua entrevista, suspeitem
que o juiz, para julgar aquele caso, está enviesado dessa ou daquela maneira, está comprometido dessa ou daquela maneira. Então, percebam como é interessante a gente estudar o dever de imparcialidade como um dever geral que se desdobra em diversas condutas devidas. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O segundo ponto é o seguinte. A doutrina tradicional encara as hipóteses de impedimento e de suspeição como se fossem hipóteses taxativas. Ou seja, caso o juiz esteja numa situação que não se encaixe naquelas hipóteses, ele não é parcial. Portanto, ele não tem nenhum tipo de problema, ele vai poder julgar a causa. Ele só não pode julgar a causa, ele só fica com a sua imparcialidade comprometida se a situação dele se encaixar em uma daquelas situações de suspeição e impedimento. Essa é a visão tradicional. O rol é taxativo. Essa visão não me parece correta. Porque, percebam, se essa visão é correta, significa que se eu demonstrar que o juiz é parcial em razão de uma situação que não está na lei, que não está naquele rol, ou seja, eu demonstro que o juiz está comprometido, só que a situação de comprometimento não se encaixa em uma daquelas hipóteses. Nós vamos deixar o juiz julgar a causa, mesmo uma vez comprovado o seu comprometimento? Porque dizer que é taxativo significa dizer que, se houver qualquer outra situação em que o juiz esteja comprometido a sua imparcialidade esteja comprometida, ele vai poder julgar só porque não está na lei? Naquelas listas? Isso não faria sentido. Veja, a imparcialidade é uma decorrência do juiz natural e do devido processo legal. O que o legislador faz é criar paradigmas para o controle da imparcialidade. Impedimento e suspeição são diretrizes de controle, mas não exaurem as hipóteses. Então, isso é um ponto muito importante, compreender que o rol é um rol exemplificativo. Terceiro ponto que me parece muito importante de se destacar, ainda dentro dessa ideia de um dever geral de imparcialidade, é de que é possível estabelecer uma relação entre as regras da imparcialidade do árbitro e as regras da imparcialidade do juiz estatal. Veja, as regras da imparcialidade do árbitro são muito rigorosas. Por que muito rigorosas? Porque como o árbitro não tem uma série de garantias que o juiz estatal tem, que amortecem, que dão sustentação à sua independência, o juiz tem o salário todo mês, o juiz tem 2 férias por ano, o juiz ele é vitaliciado, ele é inamovível, ele é indemissível. Ele tem uma proteção que dá suporte à sua independência e, portanto, facilita que ele seja imparcial. Na arbitragem não tem isso. Então, a preocupação com a imparcialidade na arbitragem é muito grande. Por isso que as regras são mais rigorosas até do que as regras da imparcialidade estatal. Mas existe um fenômeno da arbitragem que me parece totalmente extensível para o juiz estatal. Na arbitragem existe o chamado dever de revelação. O que é o dever de revelação? O árbitro, uma vez escolhido pelas partes, ele tem o dever de revelar para as partes tudo o que ele, qualquer tipo de fato passado, qualquer tipo de fato anterior à escolha dele como árbitro, que possa levar as partes a suspeitar da sua imparcialidade. Ele revela e as partes vão, diante dessa revelação, decidir se vão impugnar ou não o árbitro. E o que significa isso? O árbitro pode dizer o seguinte: há 5 anos, há 10 anos eu trabalhei para esse cliente aqui. Eu fui um advogado e trabalhei para esse cliente. Há 10 anos atrás. Fiz um parecer há 10 anos atrás. Eu estou avisando, avaliem se isso é um motivo para vocês me considerarem suspeitos ou não. Mas eu tenho que revelar.
eu tenho que fazer essa verdadeira disclosure, né? Eu tenho que apresentar o que eu tenho de possível problema e as partes avaliam. A pergunta que eu faço é: por que isso não se pode exigir do juiz? Por que não se pode exigir que o juiz revele fatos que hoje não se encaixam? O juiz não se sente impedido, o juiz não se sente suspeito. O juiz não se sente suspeito. Quando ele foi advogado, imagina assim, o juiz foi advogado, quando ele foi advogado, ele advogou por uma daquelas partes. 15 anos depois, aquela parte aparece. Ele não se sente suspeito. Mas a informação de que ele foi advogado da parte é uma informação importante, que a outra parte tem o direito de saber. O juiz teria o dever de revelar? Se nós compreendermos o dever de imparcialidade como um dever complexo e fizermos essa aproximação entre a arbitragem e o juiz estatal, eu entendo que sim. Eu entendo que é preciso desenvolver no Brasil o dever de revelação judicial. Dever de revelação judicial. Como um desdobramento do dever de imparcialidade. E um último ponto, já para vencer aqui meus 15 minutos e a gente passar para os debates, o último ponto que me parece interessante é o seguinte: existem diversos instrumentos internacionais que consolidam boas práticas de integridade judicial. Esses instrumentos, inclusive, foram os instrumentos que inspiraram o nosso Código de Ética Judicial, que eu mencionei no início da minha exposição. O Código de Ética Judicial brasileiro foi inspirado em instrumentos internacionais que consolidam boas práticas de integridade judicial. Quero me referir a dois. Os chamados princípios de Bangalore, que é uma cidade na Índia. Esses princípios estão consolidados. Os princípios de Bangalore foram o resultado de uma atuação da ONU, de um grupo de trabalho da ONU, que consolidou, nesses princípios de Bangalore, boas práticas mundiais de integridade. É um documento incrível, incrível. Tem em português, inclusive tem em português anotado, anotações sobre os princípios, para a gente compreender. Incrível. E também existe o Código Modelo de Ética Judicial para a Iberoamérica, que foi produzido pelas cúpulas dos poderes judiciários, que se reuniram numa cúpula dos poderes judiciários e designaram uma comissão que produziu um código de modelo de ética judicial. Esse código modelo de ética judicial ibero-americano, ele foi inspirado nos princípios de Bangalore. E pegou os princípios de Bangalore da ONU, trouxe para o Código de Ética Judicial Ibero-Americano e adaptou à realidade ibero-americana. E o CNJ criou o nosso Código de Ética, adaptando à realidade brasileira. Então, você tem 3 camadas aí. As 2 primeiras camadas são camadas de instrumentos internacionais que não são normativos. Eles não são normativos, eles são soft law. Não são normativos. Mas inspiraram a nossa norma, que é o nosso Código de Ética Judicial. E por que eu estou falando isso? Porque esses instrumentos são instrumentos importantes para serem estudados, porque eles nos ajudarão a compreender o que significa o dever de imparcialidade. Eu recomendo a leitura, sobretudo dos princípios de Bangalore, para que a gente possa perceber o que significa pensar em imparcialidade no mundo e quais são as boas práticas para garantir essa imparcialidade. Práticas essas boas consolidadas nos princípios de Bangalore. Se vocês jogarem no Google, vocês acham rapidamente. Então, eram essas questões que eu queria levantar, meus amigos Fábio, Juliana e Celso. Vamos agora para os debates. Muitíssimo obrigado. Gostaria de agradecer a brilhante explanação. Fred sempre trazendo matérias inovadoras, uma reflexão a mais acerca de temas que já são muito abordados, a gente nunca espera que vão ter novas reflexões.
E o Fred tem essa capacidade de nos levar a refletir cada vez mais acerca do direito. Parabéns, Fred. Então, vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer uma interação com o nosso chat. Nós temos aqui o Zezinho Carneiro, abraço, presidente Celso Neto. Diego Mendes Souza, parabéns pela reflexão, doutora Juliana. O mesmo Diego também, doutor Didier, sempre uma referência luminar. É importante falar que o Diego Mendes também é membro da Academia Brasileira de Direito, está aqui nos prestigiando no dia de hoje. Joaquim Santana, boa noite, parabéns ao nosso amigo presidente Celso Neto. Thomas Arruda, ele é presidente da Comissão de Direito e Processo Civil do IAMAT, de Mato Grosso. Terezinha Braga Menezes, boa noite. Jonício Tomás, doutor Didier e outros grandes referências, forte abraço, presidente Celso Neto. Magnólia Silvestre, ela vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas do Espírito Santo, se fazendo presente também. Júlio César Pessoa, ilustre presidente do Dr. Celso, forte abraço. Antônio Carlos Tavares de Mello, Cuiabá prestigiando o evento, parabéns, Fábio Capilé. Também nós temos um outro confrade aqui, que é o Ricardo Bezerra, né, que ele dirige um canal da internet chamado Direito, Cultura e Arte. Ele está colocando aqui grandes temas com grandes nomes que enobrecem os atos da ABD, tá? Isso especial, doutora Juliana, doutor Fred e o doutor Celso, que está nos prestigiando também na data de hoje. Doutora Terezinha Braga Menezes, de Sinop, prestigiando o evento, muito, muito bom, doutor Fábio Capilé. Temos aqui também a Karine Bonfim, advogada de Terezinha, fazendo presença. Temos aqui temos uma pergunta do Ricardo Bezerra, que depois nós vamos voltar nela, né? Boa noite. Advogada Jocely Muniz, doutora Rita Leixes, também de Mato Grosso, parabéns à organização pelo relevante evento. Doutora Rita, que é uma esplêndida advogada na área, principalmente de direito do consumidor. Doutora Luzinete Barros, boa noite a todos, em especial ao nosso presidente Celso Barros. E da OAB Piauí, a Fernanda Amaral, seccional Piauí, prestigiando a live, doutor Celso Bastos. Aurélio Lobão, para terminar. Parabéns pela excelente live. Abraço ao presidente Celso, professor Fred Didier, doutor Fábio e doutora Juliana. Então, vamos passar aqui. Primeiramente, vou passar a palavra para o doutor Celso Barros, para que ele possa elaborar uma pergunta, dirigir a um dos expositores, para que a gente possa já obter a resposta. Depois nós retornamos no chat e também retornamos elaborando novas perguntas. Bem, eu vou dar uma provocada aqui ao professor Fred Didier, com relação à imparcialidade, né, professor Fred? Professor Fred, em especial, hoje no Supremo Tribunal Federal, eu tenho dito muito isso aqui nas nossas conversas, nossos diálogos, que os ministros do Supremo Tribunal Federal são mais conhecidos hoje do que os jogadores da seleção brasileira de futebol, né? Hoje a gente sabe escalar muito mais facilmente os ministros do que os jogadores da seleção, dada, claro, a exposição, a TV Justiça, enfim, há toda uma história nos últimos 10, 15 anos que fizeram com que houvesse uma projeção dos ministros do Supremo Tribunal Federal que não tinha há algum tempo atrás. Então, meu primeiro questionamento, professor, o senhor acha que a formatação do modelo existente hoje de preenchimento das vagas do Supremo Tribunal Federal acaba por colocar em xeque, de certa forma, a parcialidade ou imparcialidade de um magistrado do Supremo Tribunal Federal, por rotular a sua imagem a um governo sobre o qual ele foi nomeado? No caso, todos os que estão lá foram nomeados, obviamente, por governos, né? Abstraindo-se as questões de quem os nomeou. Mas isso não estaria, de certa forma, maculando um pouco esse princípio da imparcialidade, a ponto de, por exemplo, se tornar em pauta um julgamento sobre o interesse de um governo ou não que ele foi nomeado? E um segundo momento, professor, aproveitando já o ensejo, o juiz das garantias teria essa intenção, o juiz das garantias, de proteger mais o princípio da imparcialidade da justiça, que é uma das justificativas que a gente viu da instalação do juiz das garantias, que foi prorrogada pelo próprio CNJ, seria justamente preservar a imparcialidade do juiz que fosse julgar aquele caso, né? Então, seria isso, a questão da composição dos ministros e a questão do juiz das garantias. Vamos lá, vamos começar pela segunda, que é mais fácil. Sem dúvida, o juiz de garantias, ele é
claramente uma técnica desenvolvida a partir dos estudos de psicologia comportamental e economia comportamental. A partir disso, desses estudos, se desenvolveu essa técnica de você afastar, de você criar o juiz da garantia para poder separar um juiz de controle e o juiz do julgamento. Inclusive, o pacote anticrime foi aprovado, ele também trouxe a figura desse juiz de controle, depois até o Supremo suspendeu com um voto por decisão do ministro Fux, salvo engano, suspendeu, mas o papel é exatamente esse, tentar criar mecanismos dogmáticos para controlar ou impedir atuações comprometidas, né? Atuações enviesadas. Quanto ao modelo, meu amigo Celso, eu acho o modelo excelente. Eu sei que talvez você não esperasse que eu dissesse isso, e não é muito comum dizer isso, mas eu acho o modelo absolutamente excelente. E tento mostrar por quê. Primeiro vamos para a história. Esse é um modelo copiado da Suprema Corte Americana. Estão lá a Revolução Americana do final do século XVIII. Então, já tem mais de 200 anos. 250 anos. E a coisa funciona perfeitamente bem. Por quê? Porque se você tem por detrás um regime de troca de... Se fosse uma monarquia, se fosse uma ditadura, realmente seria um problema. Porque o mesmo cara ia tomar conta, ia nomear todo mundo para sempre. E o filho dele, que herdasse o lugar, ia nomear para sempre. Mas a partir do paradigma da democracia e da troca de poderes, e de que o cargo é vitalício, até os 75 anos, né? Da Suprema Corte Americana é vitalício, o cara sai quando ele quer. Aqui ele vai aos 75 anos. O passar do tempo e a transformação das coisas equilibra. O sujeito ele fica no primeiro ano de um jeito, depois ele vai assumindo um papel diferente na corte, vai galgando, vai para o TSE, vira vice-presidente, depois vai para presidente, os governos mudam, as percepções mudam. O presidente Toffoli foi nomeado por Lula. Alguém se lembra disso? A atuação do ministro Toffoli hoje, você consegue relacionar a atuação do ministro Toffoli com o petismo? Com alguma... Não sei. O espaço de tempo fez com que o ministro Gilmar Mendes foi do ministro Fernando Henrique Cardoso. Celso de Mello foi de Sarney. Você consegue relacionar Celso de Mello ao governo Sarney? Com a atuação de Celso de Mello tem alguma coisa a ver com o governo Sarney? Veja, o que eu quero dizer? A democracia vai fazendo com que, no fim das contas, as coisas fiquem equilibradas. Você vai discordar da nomeação de um, vai discordar da nomeação de outro. E é absolutamente legítimo que o presidente da República, pense o seguinte, o presidente da República recebeu 60 milhões de votos. 60 milhões de votos. A legitimidade dele é uma legitimidade grande, para um cargo muito importante. Não é mais fácil, politicamente, a gente controlar a nomeação do presidente da República do que, por exemplo, preencher como se preenche os tribunais de justiça? Vai ser uma eleição dentro das classes da magistratura? Vai ser uma eleição na classe da OAB? Como é que seria? O contrário disso, o outro modelo seria qual? Porque eu já vi vários modelos sendo propostos. Os juízes vão escolher. O Ministério Público vai fazer uma votação. Aí os 1.500 procuradores da República têm mais legitimidade para escolher do que o presidente da República, com um nome escolhido por ele, com responsabilidade política, responsabilidade eleitoral, submetido ao controle do Senado. Esse sistema ele é menos controlável do que uma eleição interna por escolhidos, só as pessoas formadas em direito ou advogados vão poder votar, porque só eles sabem quem tem reputação ilibada ou alto conhecimento jurídico. Não, isso não funciona. Não funciona. E vamos olhar para a história. Vamos lá, 150 anos de Supremo. Quantos foram os ministros escolhidos que você disse assim, rapaz, esse ministro aí foi uma desgraça. Um erro grosseiro.
um erro grosseiro, uma coisa horrorosa que passou pelo Supremo. Não foram muitos. Não foram muitos. Você pode discordar de um. Pô, isso aqui realmente foi uma aberração. Mas na história isso corresponde a quanto? Eu dou um exemplo de Lula. Lula nomeou 8 ministros do Supremo. 8. Peluso, Joaquim Barbosa, Carlos Aires, Eros Grau, Carmen Lúcia, o falecido Menezes Direito. Algum deles poderia ter sido escolhido por qualquer outro presidente? Peluso era um nome que poderia ter sido por qualquer presidente. Carlos Aires por qualquer presidente. Carmen Lúcia por qualquer presidente. Carmen Lúcia era um nome que se cogitava por qualquer presidente. Qualquer um que chegasse poderia nomear Carmen Lúcia. Qualquer um que chegasse poderia nomear Menezes Direito. Qualquer um. Era os Grau, um dos maiores juristas do Brasil. Aí, então, Alexandre de Moraes, nomeado por Temer, um enorme constitucionalista, pessoa que tem doutorado, livre docência, professor, já foi advogado, foi promotor de justiça, foi secretário de justiça, foi ministro de Estado, foi AGU. Então, no fim das contas, e com o passar do tempo, e evidentemente, partindo do paradigma da democracia, que haverá troca de poderes, haverá eleições, eu acho um bom modelo. O que a gente tem que fazer é educar as pessoas para compreender que quem escolhe um presidente escolhe também o futuro ministro supremo. Isso tem que ser pauta de campanha eleitoral, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos isso é muito sério. Lá as pessoas sabem quem são os ministros e ficam contando. Aí eu vou eleger um republicano para ver se equilibra a corte. Porque a sociedade vai se equilibrando assim. E veja que Trump escolheu ministros conservadores e perdeu agora na questão do aborto. E perdeu com o voto do ministro que ele havia escolhido. Que era um ministro moderado. Chegou lá, foi convencido pelo colegiado, perde o jogo. No fim das contas, eu acho um bom modelo. Não sei se Juliana concorda comigo. Juliana está aí dentro do... Olha, dentro da confusão. Então vamos voltar aqui ao chat, que o chat está bem, o pessoal está bem ativo aqui no chat, né? Só para colocar uma reflexão aqui do Ricardo Bezerra, que coloca que o dever de revelar do juiz é uma questão natural quando o magistrado declara sua imparcialidade mediante seu caráter, né? Ele colocou isso, essa observação. E é o seguinte, nós temos aqui, ó, eu acho que para economizar tempo, eu vou fazer um desafio aqui ao nosso Fred Didier. Nós temos 4 perguntas aqui dirigidas, então eu vou fazer as 4 já, com base na sua resposta, ele vai desenvolvendo e já responde todas, no caso. Ó, o Antônio Carlos Tavares de Mello, ele pergunta, quando o magistrado opina sobre um tema que depois é instado a julgar, é possível alegar sua imparcialidade ao argumento de que já tem opinião formada? É a primeira. A Fernanda Amaral, na verdade, a Joyce Tomás, ela fala, decisões teratológicas podem ser o fundamento para uma suspeição? Capelé, é melhor fazer bate-pronto, porque senão eu não vou conseguir decorar as 4. Então, vai nessas 2 então aí. Depois a gente segue nas outras 2. O entendimento é de que o pensamento doutrinário emitido pelo juiz não compromete a sua imparcialidade. É um entendimento bastante consagrado. Ele tem escrito doutrinariamente, na condição de jurista, e muitos juízes são juristas, não comprometeria. Quanto a decisões teratogênicas, né, eu gosto de falar teratogênica, eu não falo teratológica, eu sou estranho por isso. Porque se a gente pensar bem, a teratologia é o estudo do teratos, né? O teratos é a monstruosidade. E a teratogenia é a monstruosidade. Então eu chamo de decisões teratogênicas. A decisão teratogênica pode ser um indício de suspeição. Ela, por si só, não levaria à suspeição, mas pode ser um indício. Se você junta com outros indícios, outros comportamentos, formando uma espécie de mosaico, de um quebra-cabeça, que você vai juntando as peças e aparece a suspeição, a teratogenia pode ser uma dessas peças. Está mudo. Temos uma outra aqui, o Thomas Ubirajara, ele faz 2 perguntas, tá?
A primeira, ele agradece na academia, agradece a minha pessoa também, e ele já emenda na primeira pergunta. O modelo brasileiro de precedentes auxilia no fortalecimento da imparcialidade judicial? Sem dúvida. Por quê? Porque você tenta, com isso, conter decisões que fujam completamente ao que já foi consolidado nos tribunais superiores. Então, também uma forma de controle, de evitar, de resguardar os sujeitos de uma loteria, de você cair na mão de um juiz que decide completamente fora do que se vem entendendo sobre o assunto, sem nenhuma justificativa para isso. A segunda pergunta. O que o professor acha da inteligência artificial cada vez mais presente no sistema de justiça? Esse movimento de inclusão da IA no Poder Judiciário contribui para a imparcialidade judicial? Esse tema da IA e da imparcialidade é um tema realmente muito interessante, né? Porque se você pensar que a IA é um robô, um algoritmo, e decide, ou pelo menos ajuda a decidir, em muitos casos praticamente decide, como controlar, né, a imparcialidade do algoritmo? Como controlar a imparcialidade de quem elaborou o algoritmo? Então, esse é um tema muito interessante. Tá? O pessoal está estudando demais esse assunto, mas não é a minha especialidade. Tem muita gente que estuda, o professor Gerli Nunes, da Federal de Minas Gerais, da PUC Minas. Eu acho até vale a pena convidá-lo para poder falar sobre isso. Hoje, talvez seja o cara que mais estude isso. Eric Navarro, juiz federal do Rio de Janeiro, tem longo estudo sobre o assunto. Hoje existem, em alguns países do mundo, tem tribunais algorítmicos. O tribunal é inteiro formado por algoritmo. Quem julga é o algoritmo. Bota lá, o algoritmo sai a decisão. Então, você imagina o que significa pensar em parcialidade de um robô. E aí, quem é da minha geração, estou indo para 46 anos, acompanhou, portanto, coisas como Blade Runner, Exterminador do Futuro, que na década de 80 anunciavam o que seria o mundo da inteligência artificial exatamente nesse período aqui do século XXI. As coisas estão acontecendo. Aquilo que a gente imaginava que era ficção científica está acontecendo. A Ana Lourdes Miranda está mandando um abraço para a doutora Juliana Miranda. O Marivaldo Macedo, doutores, uma boa palestra. O que os senhores e a senhora acham sobre as constantes interferências do STF nos outros poderes, o ativismo judicial? Marivaldo Macedo, OAB Piauí. Eu creio que pode ser tanto para um como para outro. A doutora Juliana também pode contribuir. Juliana, para falar, eu já falei demais. A doutora Juliana. É um prazer ouvir o professor Didier. Ele pode responder, sim, que eu estou adorando os temas, as respostas. Estou concordando, viu? Já que o professor perguntou, a minha humilde opinião, concordo plenamente que o tempo dissemina qualquer possibilidade, né, de algum ministro nomeado por determinado governo ser mais para um lado do que para o outro. Então, até pegando o gancho, a gente vê que o presidente Lula nomeou vários ministros e ainda assim, né, a gente teve a ação penal 470 com toda aquela repercussão, né, atingindo várias pessoas do governo na época. Então, a gente vê que existe ali, na hora do julgamento do colegiado, existe um compromisso dos ministros com o direito, com a Constituição. Eu esqueci a pergunta, fui falar outras coisas aí. O que os senhores, deixa eu ver se como é que está a minha... Ativismo judicial, não é isso? O ativismo judicial na interferência dos outros poderes. Bom, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ele atua quando acionado, né? A gente viu agora, nesse período da pandemia, algumas ações que suscitaram esse tipo de crítica, mas, de toda forma, ele não agiu de ofício, né? Ele foi acionado, a Constituição traz o equilíbrio dos três poderes, né? E, assim, é algo a se buscar mesmo,
mas eu acredito que quando um dos poderes está tendo que atuar um pouco mais, é porque não existe vácuo de poder e algum outro poder está deixando de agir, está se omitindo de alguma forma, né? Então, eu não concordo que exista esse ativismo. Eu penso que o Supremo tem agido quando acionado a assim atuar. Não sei se o professor Didier vai concordar, né? Em relação a esse caso, eu prefiro não me manifestar. Porque eu não sei se eu vou ter que... Daqui a pouco eu tenho que atuar nesse caso, então eu prefiro fazer reserva de consciência. Maravilha. Então, doutor Celso Barros, eu queria saber se tem mais alguma complementação para fazer, alguma pergunta, porque se eventualmente já não tiver... Absolutamente. Vamos. Então a gente passa já para as considerações, primeiramente da doutora Juliana, para as considerações finais, os agradecimentos, e em seguida o professor Fred Didier também para fazer as considerações finais, para que a gente possa seguir aí para o fechamento, né, também com a palavra do confrade Celso Barros, e para aí a gente dar as palavras finais da live nesse caso. Doutora Juliana. Certo. Foi ótimo esse período aqui, né, de live com vocês. Eu até tinha uma pergunta para o professor Didier, que eu vou reservar, né, ele já foi bombardeado de perguntas, mas depois eu encaminho a minha pergunta sobre o tema também da imparcialidade, que foi muito interessante. E nas minhas considerações finais, o que eu queria registrar é justamente essa necessidade de que nós continuemos colaborando, né, a sociedade civil, a ordem, todos os atores que são essenciais à justiça, para aperfeiçoar os julgamentos virtuais por videoconferência, porque eu acredito que agora ele vai ser uma realidade, né? Mesmo passando a pandemia, ele foi ainda que por um período curto, ele se mostrou eficiente, talvez possa avançar em algumas outras áreas também, né? Em algumas outras áreas também. Então, as minhas considerações finais seriam nesse sentido. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? A Academia Brasileira de Direito sempre aí trazendo temas instigantes e que a gente possa aprender mais e, de alguma forma, né, dentro das nossas próprias limitações, contribuir para um debate também na área jurídica. É isso, boa noite, obrigada. Eu? Vou falar agora? Exatamente. Sim. Muito obrigado, meus caros, minha cara Juliana, meus caros confrades, minha cara confreira. Como eu disse, é uma grande satisfação participar desse evento da academia. É o primeiro evento que eu participo da academia. Espero que outros venham. Acho que a academia tem que convidar pessoas de fora da academia para poder oxigenar e a gente fazer essa interlocução com outros sujeitos. Já recomendo aqui conversar com o Diéry Nunes, com o Eric Navarro, para conversar sobre inteligência artificial e processo. É um grande tema. E espero que o pessoal tenha gostado. Para mim foi excelente. Prazer conhecer Juliana, prazer conhecer Capilé ao vivo. Celso já conhecia, já conheço de mais tempo. Obrigado. Fábio, uma satisfação. Muito obrigado pela oportunidade de nos encontrarmos virtualmente. Rogo a Deus que nós possamos nos encontrarmos fisicamente e convidados todos estão para virem a Teresina. Teremos toda a satisfação de recebê-los aqui, Fábio Capilé, Juliana Miranda e Fred Didier. Parabéns pelas manifestações aqui do professor Fred e da doutora Juliana. Estamos à disposição e agradecemos muito a oportunidade de firmarmos essa parceria da BPAUI com a academia nesse dia de hoje. Um grande abraço, boa noite. Celso, Teresina foi o último lugar onde eu estive fora de Salvador. Olha só. Antes dessa confusão. Pois vamos marcar para seja o primeiro lugar que você venha depois da pandemia, viu? Pô, já pensou? Beleza. Maravilha, eu gostaria de agradecer, é uma grande honra
professor Fred Didier, professora Juliana Miranda, Celso Barros Coelho Neto. É uma oportunidade ímpar, né, de estar aqui perto de vocês hoje. E pode ficar tranquilo, Fred, que nós vamos levar essa questão, sim, para que a gente possa trazer outros nomes para que possam estar compartilhando conhecimento aqui com toda a comunidade jurídica, a sociedade. Eu acho que o incremento do conhecimento, o incremento da cultura jurídica, a difusão jurídica, acima de tudo, é o principal papel da academia. Tá? Nós queremos agradecer a todos que participaram no chat, a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que essa live pudesse acontecer, em especial aos expositores. E a gente está aqui, a Academia Brasileira de Direito, todas as quintas-feiras, ela está aqui nesse mesmo local. Na semana que vem, nós estaremos às 17 horas, tratando sobre literatura, tá? Grandes juristas falando sobre literatura. Vai ser um papo muito legal, uma experiência muito agradável. E é importante dizer sempre, é uma frase que a gente sempre termina, que é a ABD conectada em você. Uma boa noite a todos.